Os nossos cumprimentos a todos os que acompanham mais uma vez a preleção da semana oferecida pelo Centro Espírito Paulo de Tarso. Elevemos o nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade bendita do contato com o Evangelho de Jesus, que possamos abrir os nossos corações e darmos acolhida para a palavra evangélica e que o Senhor nos abençoe a todos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9, vamos fazer a nossa reflexão sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos e pacíficos, itens de 1 a 6, injúrias e violências, e a afabilidade e a doçura. Fica para todos nós uma recomendação de leitura do capítulo completo. Ele tem 10 itens e ele vai falar de obediência e resignação, vai falar sobre a paciência e sobre a cólera e vai trazer bastante esclarecimento, qualificando ainda mais o nosso entendimento. Então, ouçamos agora o texto evangélico para apoiar a nossa reflexão. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo, pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo que significava homem de má conduta, e eles ainda usavam um gestual, virando o rosto de lado. Então, vamos entender, vamos relembrar o que são as injúrias e as violências cometidas pelas nossas palavras, pelo nosso verbo para com o irmão e a humanidade. São palavras de insulto, de afronta, que estabelecem conflitos e que ampliam também os conflitos e geram atritos, que são faladas com aspereza, brutalidade, cólera, gritaria, e também devemos levar em conta a tonalidade que elas são faladas. Por que então, vamos entender, uma simples palavra pode merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra que ofenda, que fere, que provoca um insulto, ela expressa um sentimento contrário à lei de amor e caridade que deve pautar a nossa vida, deve pautar os nossos relacionamentos interpessoais, para manter entre nós a união e a concórdia, o espírito fraterno que nós devemos ter para com o próximo. E aí, Paulo, ele reforça o ensinamento do mestre em 2 cartas. Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 31, diz assim para nós: toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam desterradas do meio de vós. Sede uns para com os outros bondosos e compassivos. E Paulo aos Gálatas, capítulo 6, ele diz assim: se alguém for surpreendido numa falta, admoestai-o em espírito de mansidão. Paulo confirmando que Jesus estabeleceu como lei a doçura, a benevolência, a paciência
E Jesus, como nós ouvimos no texto evangélico, condena ao fogo do inferno aqueles que não seguirem ou que usarem de palavras e expressões ofensivas para com o próximo, se referindo ao estado mental, o estado de inferno que causa nesses relacionamentos, causa abalos internos, conflitos, atritos que alimentam maus sentimentos, que acarreta desunião, que cria animosidade, que cria rivalidade, que estabelece ódio. Então, o fogo do inferno deve ser entendido como aquilo que se estabelece na alma da criatura atingida por esses insultos, porque a pessoa fica irritada, causa inquietude, desassossego, gerando mágoas, ressentimentos, frustrando qualquer possibilidade de entendimento, possibilidade de manutenção de uma amizade, para poder resolver as nossas divergências, as nossas discordâncias, usando o respeito. Por isso, no item 6, o irmão espiritual Lázaro, em Paris, 1861, lá no item 6, ele explica como nós devemos aplicar a afabilidade e a doçura. Ele explica que nós devemos agir com benevolência, porque a benevolência produz a afabilidade e a doçura, porque a benevolência é ter boa vontade para com o outro. A benevolência é ter o desejo de buscar um entendimento pela conversa, uma conversa respeitosa, uma conversa que busca uma compreensão, uma conversa que busca entender o outro. E sem o uso de máscara, sem o uso de verniz, sem o uso da falsidade, sem o uso de palavras melífluas pela frente e por trás caluniando ocultamente. Então ele explica que nós devemos usar essa benevolência para com o outro, identificando os sentimentos, buscando usar o nosso raciocínio, tentando identificar tudo isso para levar a um entendimento. É preciso buscarmos, então, uma habilidade no trato com o irmão humanidade, para saber falar e também ouvir. Nós devemos buscar desenvolver essa habilidade. E com quem que nós vamos desenvolver essa habilidade? Com aqueles que nos tratam bem? Não, com aqueles de temperamento difícil. São esses que muitas vezes geram esses conflitos na nossa vida e que nós precisamos, então, querendo seguir Jesus, nós vamos buscar esse desenvolvimento. E aí nós vamos aprender o ensinamento de São João Maria Batista Vianney. Ele era o cura de uma igreja, o pároco de uma igreja de Ars, na França. E uma vez, Vianney recebeu lá na sua paróquia um padre jovem, chamado Padre Raymond. E esse Padre Raymond, ele era dotado de um temperamento difícil, a quem inclusive faltava muitas vezes o cuidado no trato com as pessoas que procuravam a igreja. E ele também se considerava superior ao cura. E lá em Ars, tinha uma castelã que cuidava da logística deles lá. De tudo que eles precisavam, ela os auxiliava durante todo o dia e passou a observar
a forma como Raymond tratava Vianney. Ele era muito implicante, ele era de difícil trato. E ela, percebendo tudo isso, ela ficou incomodada e sugeriu ao cura Vianney que escrevesse aos seus superiores hierárquicos pedindo a remoção do padre Raymond. E aí Vianney disse para ela: não, minha filha, eu não posso e nem devo fazer isso, porque eu aprendo com ele. Todos vocês aqui me tratam muito bem. E com ele eu aprendo, eu tenho a oportunidade de desenvolver a paciência, a tolerância. E depois, ele é muito jovem, vai acabar aprendendo. Tenhamos paciência com ele. Então, esse ensinamento de Vianney nos serve, nós ainda estamos aprendendo. E aí, nós queremos seguir Jesus. Nós estamos nos esforçando. Tem um livro não espírita sendo muito trabalhado nos ambientes profissionais, mas serve também para todas as nossas relações sociais em geral, onde quer que estejamos. O livro chama Comunicação Não Violenta, CNV. O autor é Marshall Rosenberg. Aí, ele nos ensina a observar a direção que o diálogo aflitivo está tomando. Ele nos ensina a ouvir até o final, perceber, identificar em nós as nossas dificuldades e comunicá-las ao nosso interlocutor com brandura, comunicando os nossos sentimentos e não fazendo apontamentos injuriosos para outra pessoa. E aí, Jesus já vem ensinando isso para nós. Ele coloca como regra, como lei a ser seguida em nossa conduta, em nossas relações sociais. É preciso que tenhamos uma vontade firme e aprendamos com o Cura d'Ars. Nesse livro, Cura d'Ars, Vianney, Cura d'Ars, escrito por Carlos Bacelli, que mostra para nós que nós vamos ter oportunidade de exercitar e organizar a nossa fala para que não sejamos injuriosos e que não tenhamos uma comunicação violenta que fere, que amplia os conflitos. Não, que aprendamos a respeitar a opinião do próximo e comuniquemos os nossos sentimentos cuidando das nossas palavras. Então, agradecemos a atenção e, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos que o Senhor nos ajude a perseverar nesses ensinamentos, nessa reforma, nessa transformação íntima do nosso coração, do nosso modo de viver e que o Senhor nos abençoe a todos e aos nossos lares. Muito obrigada.